O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com essas palavras de 2 Coríntios 12, verso 9, o nosso Senhor nos saúda nesta manhã, neste culto no qual queremos celebrar o Dia da Reforma. O Dia da Reforma é um momento muito especial para a Igreja de tradição protestante e principalmente para nós da confessionalidade luterana. É bem especial a gente poder lembrar que há 504 anos atrás surge algo totalmente inovador dentro do contexto da Igreja, que por outro lado não era algo novo. A gente fala da redescoberta do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo tinha sido esquecido. Se ia para a igreja, se falava de Deus, mas não se falava do Evangelho. E Lutero foi justamente a pessoa que Deus usou há tantos anos atrás para que de fato pudesse ter uma redescoberta do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aqui, nesse texto de 2 Coríntios 12, verso 9, ele ouve do Senhor Jesus uma palavra que o consola, uma palavra que faz ele enxergar o Evangelho de Jesus Cristo de novo, uma palavra que fala da graça de Deus. A graça de Deus que basta diante de situações de sofrimento, que era exatamente o contexto no qual o apóstolo estava vivendo. E a graça de Deus basta porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. O poder de Deus se manifesta na cruz do Calvário. O poder de Deus se manifesta exatamente no amor do nosso Deus, que não poupou o seu próprio Filho para que você e eu pudéssemos experimentar o perdão e a salvação. Essa palavra Lutero pôde também experimentar na sua vida. Ele que buscava por um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que pudesse vir ao seu encontro para o salvar. Essa é a redescoberta do Evangelho. A Reforma não foi um movimento ideológico, não foi um movimento político, foi um movimento que surgiu a partir da palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo diz, o Senhor disse. Aqui nós temos algo muito importante. Quando a gente para pensar no Lutero como reformador da igreja, eu trouxe aqui o Playmobil, que ficou famoso em 2017, é muito interessante que ele vem com uma Bíblia na mão. Lutero é conhecido nos grandes monumentos que já fizeram para ele, principalmente na Europa, sempre como alguém que está com a Bíblia na mão, sempre como alguém que testemunha das Escrituras. Por isso é bem interessante quando nós hoje nos reunimos em culto para celebrar esse Dia da Reforma, não estamos celebrando o Lutero, longe disso, estamos celebrando o Evangelho, essa redescoberta, essa palavra de Deus que transforma, que é o poder de Deus. Aqui é o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, em Romanos é o poder de Deus para a salvação, ou seja, dessa graça e dessa misericórdia do nosso Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no nosso culto e que Deus possa abençoar você ricamente com a sua palavra que queremos ouvir e que bom que podemos ter essa comunhão entre nós. Eu quero convidar você para baixar sua cabeça e queremos orar, nos colocando na presença do nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos que podemos hoje, como comunidade, celebrar o Dia da Reforma. Obrigado, Senhor, que esse dia pode ser celebrado por causa do Teu Evangelho, não por causa de Lutero, não por causa de nós mesmos, não por causa de uma igreja luterana ou de igrejas da Reforma, mas por causa do Teu Santo Evangelho, desta Tua palavra de graça, de vida e de salvação. Nós, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti, em primeiro lugar, e Te agradecer que podemos estar reunidos sob o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, que podemos estar aqui reunidos na certeza da Tua presença entre nós. Mas também, Senhor, queremos chegar diante de Ti e confessar que nem sempre dependemos deste Evangelho, que muitas vezes achamos que o poder depende da nossa força. Muitas vezes esquecemos da Tua graça que nos basta também nos dias de hoje. Queremos resolver nós mesmos o nosso problema, queremos nós mesmos dar conta da nossa salvação. E por isso chegamos diante de Ti, Senhor, arrependidos e confessamos que não merecemos a Tua salvação, mas que por causa de Jesus Cristo, Teu Filho amado, podemos experimentar o perdão de pecados. Podemos experimentar
a nova vida que Tu nos dás em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento. Abençoa também a Tua palavra que quer falar ao nosso coração. Estejas Tu presente conosco, ó Senhor. E nós queremos te agradecer porque a Tua palavra é verdade. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. E por isso nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Esse culto nós realizamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus tem a sua palavra, que é verdade para as nossas vidas, e essa verdade quer nos vivificar hoje e sempre. E é nessa certeza que nós também queremos cantar em conjunto o hino Deus é Castelo Forte e Bom. É um dos hinos mais famosos do contexto da Reforma e nós queremos cantá-lo com alegria, com gratidão a Deus e na confiança de que o nosso Deus é esse poder no meio da nossa fraqueza que nos manifesta a sua graça.
A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Faço a leitura do texto indicado para a pregação deste dia. É a palavra de João, capítulo 8, os versos 31 a 36. Leio na versão de Almeida. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje celebramos um movimento que iniciou há 504 anos, um movimento do qual nós somos herdeiros, a Reforma Luterana. A Reforma é um acontecimento tão importante para nós luteranos e para os protestantes em geral, que ela ganhou uma data reservada no calendário litúrgico. Isso indica que a Reforma é entendida por nós como um grande feito de Deus em favor da sua igreja e, por que não dizer, em favor da humanidade. O texto indicado para a pregação desse dia nos faz refletir sobre um tema central e fundamental para a Reforma Luterana, a questão da verdade. A Reforma Luterana não aconteceu porque Martinho Lutero, certo dia, acordou, levantou da cama e resolveu fazer uma reforma na igreja. Sabe o quê? Do jeito que está a igreja, isso não me agrada. Quero algo diferente. Deixe-me modificar algumas coisas que eu acho que vai ficar melhor. Martinho Lutero, estudando as Escrituras e movido pelo desejo de conhecer realmente a Deus pelas Escrituras, foi presenteado com a redescoberta do Evangelho, com a redescoberta da graça de Deus que em Jesus Cristo salva o ser humano dos seus pecados, o reconcilia com Deus, lhe dá vida eterna no reino de Deus. Lutero se entregou a essa verdade. Como ele mesmo expressou, ele se tornou prisioneiro dessa verdade. Ele não pôde mais aceitar e conviver com a mentira que se pregava em nome de Deus na igreja de sua época, que era contrária ao Evangelho, que negava a verdade do Evangelho. A verdade encontrou Lutero, a verdade transformou Lutero, a verdade impulsionou Lutero para a reforma da igreja. A verdade, por meio da reforma, abençoou e abençoa a nós até hoje. Vamos dar atenção ao que o texto de João nos fala sobre a verdade. E eu destacarei a partir do texto 4 tópicos. O primeiro, o Evangelho de João afirma que a verdade existe. Essa afirmação pode parecer estranha, mas ela é necessária para nossos dias, porque vivemos em tempos em que a verdade que se quer impor para nós é que verdade, enquanto uma realidade real, não existe. Ou se alguém ousar dizer que a verdade existe, a verdade não é importante, a verdade não importa. Vemos a imposição dessa perspectiva no fenômeno das chamadas fake news. E, engraçado, também na proposta de combate às fake news por meio da regulamentação das informações, quer dizer, por meio do controle e censura das informações e sua publicação. Para quem produz e divulga as fake news, é óbvio que a verdade não importa. O que importa é uma verdade produzida, que não é real, que é conveniente para quem a produz e a divulga. A fake news é repetida tantas vezes e por tantas pessoas que acaba se tornando uma verdade estabelecida, que não tem correspondência com a realidade, mas passa a valer como verdade. Afinal de contas, a verdade, enquanto algo real, não importa. O que importa é a verdade estabelecida, mesmo que seja fake. Por outro lado, a proposta de combate às fake news pela regulamentação, ou seja, o controle das informações e sua divulgação, é movida também pela perspectiva de que a verdade, enquanto algo real, não importa. E você vai perguntar, como assim? Peço licença para expor aqui uma reflexão um tanto filosófica.
Você já deve ter percebido que o caminho para a aproximação da verdade, enquanto algo real, sempre se dá no diálogo entre argumentos contrários. Por exemplo, eu digo que eu sou um golfinho, porque eu me sinto um golfinho. Eu acho legal ser um golfinho. E você diz que eu sou um ser humano. Eu apresento meus argumentos defendendo que eu sou um golfinho e você apresenta os seus argumentos defendendo que eu sou um ser humano. E nós vamos dialogando até que chegamos o mais próximo possível da verdade sobre a minha identidade. Se eu controlo o seu direito de expor os seus argumentos e o proíbo de expô-los, não há possibilidade de me aproximar da verdade sobre a minha identidade. E eu só vou proibir o seu argumento porque a verdade, enquanto algo real, não importa. O que importa é o que eu sinto, o que eu penso, o que eu defendo. A verdade, enquanto algo real, não importa. O que importa é o que me é conveniente. Enfim, atualmente, há inclusive uma definição que diz que nós vivemos em tempos de pós-verdade. Essa definição descreve a perspectiva já adotada por muitas pessoas, correntes de pensamento e instituições, de que a verdade não precisa ter correspondência com a realidade. Ela só precisa ser verdade para mim. A verdade, enquanto algo real, não importa. E o evangelista de João nos lembra, ao registrar as palavras de Jesus, que verdade existe e verdade importa. Verdade é algo real e importante. Verdade não é algo elaborado por mim para corresponder àquilo que é conveniente e satisfatório para mim. A verdade é algo real, fora de mim, com a qual eu preciso me relacionar, com a qual eu vou encontrar definição também para a minha vida, caso eu não queira viver de ilusão e engano. Verdade existe. Segundo tópico, João afirma que a verdade é Jesus Cristo. No Evangelho de João, a verdade não é só algo real, mas é uma pessoa real. Verdade é o próprio Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho, João identifica Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus e que era Deus. E no verso 14 do capítulo 1, João afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E nos versos 16 e 18, se referindo a Jesus, João diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. No capítulo 14, verso 6, você conhece a palavra de Jesus em que ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade. Não uma verdade do tipo que revela se os dinossauros existiram ou não, mas Jesus Cristo é a verdade que revela quem verdadeiramente Deus é. É a verdade que revela não apenas uma perspectiva de Deus, mas revela plenamente Deus assim como Ele é. Jesus Cristo é a verdade que verdadeiramente nos leva a Deus. Não é apenas um dos caminhos que levam a Deus, mas é o único caminho que leva a Deus. Jesus Cristo é a verdade que revela quem nós, seres humanos, verdadeiramente somos. Não nos dá apenas um olhar entre tantos outros sobre quem é o ser humano, ele revela quem o ser humano realmente é. Isso é necessário observar e absorver, pois nesse tempo do pós-verdade, também a verdade sobre Deus, enquanto verdade real, não tem importado. Observando pregações, discursos, modo de vida de pessoas que confessam a fé cristã, percebe-se que a verdade sobre Deus que importa é a verdade que é verdade conveniente para mim, para cada qual. As pessoas não abrem mão de crer em Deus, mas creem num Deus conveniente, um Deus configurado ao gosto do fiel, um Deus personalizado,
um Deus que é como eu quero que Ele seja, que tenha o que eu desejo que Ele tenha, que concorde com o que eu penso, que apoie o que eu defendo, que realize o que eu sonho e almejo, que se amolde a mim e só diga que me ama como eu sou. Em geral, as pessoas, até muitas que confessam a fé cristã, não querem a verdade sobre Deus e a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Querem apenas verdades convenientes sobre Deus. E, infelizmente, isso se faz, inclusive, lendo e interpretando a Bíblia. Há maneiras de ler a Bíblia em que não se busca a verdade que ela revela sobre Deus, mas se busca apenas o que confirma e apoia os pensamentos, ideologias, comportamentos, vontades, desejos, estilo de vida dos próprios leitores. Jesus Cristo é a verdade, não é uma verdade configurada, mas a verdade real. Ele não é alguém que nós criamos e imaginamos, mas Ele é alguém que existe, que é real e que vem ao nosso encontro. Terceiro tópico. A verdade, que é o próprio Jesus Cristo, liberta. Já deve ter ficado bem claro que a verdade não é algo conveniente, não é algo que serve apenas para o nosso conforto. Algumas vezes, inclusive, a verdade é algo duro, amargo, algo que incomoda, que exige mudanças, algo que, inclusive, causa dor por nos arrancar de nós mesmos e também nos faz alvo de resistência e combate de outros que não querem nada com a verdade, que são contra a verdade. E se a verdade não é conveniente, talvez alguém se pergunte, mas por que então se deve aderir à verdade? Não é uma coisa tão legal assim. Deve-se aderir à verdade porque a verdade liberta. Tudo o que não é verdade é escravidão. Toda a verdade que não é real, que é uma elaboração conveniente, é escravidão. Observemos o texto bíblico. Como os ouvintes de Jesus, os judeus que haviam crido nele, conforme o verso 31, reagiram quando Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"? No versículo 36, diz que eles responderam: "Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?" O que eles dizem correspondia com a verdade real sobre os judeus? É claro que não. Os judeus haviam sido escravos no Egito por mais de 400 anos. Eles haviam também sido levados para o exílio na Babilônia e lá ficaram por 70 anos sob o domínio da Babilônia. Mas eles dizem, jamais fomos escravos, ou numa tradução mais literal, a ninguém estivemos sujeitos como escravos em tempo nenhum. Qual é a verdade deles? A verdade real ou a verdade conveniente? Jesus ainda revela algo a mais sobre os seus ouvintes que eles mesmos não estavam enxergando. No versículo 34, Jesus diz: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É interessante que o evangelista João define pecado justamente como o ato de rejeição, resistência e oposição a Jesus, como verdade, como o Logos encarnado que revela o Pai. Pecado para o evangelho de João é incredulidade, é não depositar a fé em Jesus Cristo de que Ele é Deus encarnado, de que nele está a plenitude da verdade revelada de Deus, que somente nele se pode encontrar a verdade sobre Deus e somente por ele se pode chegar ao próprio Deus. Os judeus que ouviram Jesus tinham uma verdade formatada e conveniente sobre Deus e sobre si mesmos. Criam que, por serem descendentes de Abraão, eram automaticamente filhos de Deus. Mas a realidade sobre eles é que, mesmo se dizendo filhos de Deus, não viviam como filhos de Deus, e sim como filhos do diabo. Vejam o que Jesus nos diz, nos versículos 39 até 44. Então, eles, os judeus, responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão.
vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A verdade formatada e conveniente que eles tinham a respeito de Deus e de si mesmos, a ilusão que tinham, os mantinha escravos do pecado e do diabo. Impedia que reconhecessem a própria escravidão e os fazia rejeitar a verdade real e verdadeira oferecida por Jesus. Os fazia rejeitar a libertação. Eram como um prisioneiro que pintou uma paisagem de um lindo e amplo campo dentro de sua cela. Eles tinham a ilusão de serem livres, mas eram escravos, e a própria ilusão de serem livres os mantinha escravos. Jesus Cristo é a verdade que liberta. É a verdade que nos livra de ilusões sobre Deus e sobre nós mesmos. Relacionando isso com a palavra de saudação nesse culto, quando Paulo foi tentado a configurar a Deus como um Deus que tem que obrigatoriamente tirar todos os espinhos da carne dos seus fiéis, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, eu ajo apesar da tua fraqueza. Isso livrou Paulo de querer escravizar a Deus aos seus desejos e também o livrou de ser um escravo dessa ilusão sobre Deus e sobre si mesmo. Quarto tópico: a verdade que liberta se encontra no discipulado com Jesus Cristo. Esse foi o convite de Jesus Cristo, o que ele fez aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tem um impacto muito grande. E talvez por isso tenha sido usada e abusada Brasil afora. Mas ela é só uma parte da frase de Jesus. Observa que ela não fala de qualquer verdade. Ela identifica em Jesus Cristo a verdade. Ele é a verdade e Ele fala a verdade. E essa frase afirma que a verdade só é experimentada no discipulado de Jesus Cristo, que acontece no permanecer em Sua palavra. Além de ficar evidente que conhecer a verdade só se dá no discipulado de Jesus Cristo, já fica também muito claro que ser discípulo de Jesus não é apenas adotar um nome ou um título. Ser discípulo de Jesus tem a ver com relacionamento pessoal e íntimo, de seguimento a Jesus Cristo. A imagem do capítulo 15 de João, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira e diz que seus discípulos são os seus ramos e convoca a permanecer nele, assim como aqui no capítulo 8 ele convoca a permanecer na sua palavra, nos ajuda a perceber essa relação que não é só pessoal e íntima, mas é também uma relação de dependência a Jesus, de sintonia com Jesus, de deixar-se moldar e impulsionar por Ele, de estar ligado em Jesus e receber dele a seiva que vai produzir vida e frutos em nós e por meio de nós. Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Consolador, e Ele o chama de o Espírito da Verdade, que guia a toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas diz o que tem ouvido do Pai e de Jesus. Jesus também rogou ao Pai pelos seus discípulos, inclusive por nós, pedindo que fôssemos santificados na verdade. E Jesus afirma que a palavra do Pai é a verdade. É preciso lembrar que a palavra do Pai, o Logos, é o Jesus Cristo encarnado. A verdade, queridos, existe como algo real, fora de mim. Não é uma elaboração personalizada e conveniente a mim. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo.
A verdade, que é Jesus Cristo, liberta. A verdade é experimentada, alcançada e vivida no discipulado de Jesus Cristo, no crer que Jesus é a verdade e viver num processo de pertencer a Ele, de buscar por Ele, de ouvir, ler, estudar a palavra dEle, de buscar em Jesus Cristo mesmo o entendimento da sua palavra, de encontrar-se com Jesus Cristo na palavra e deixar que pela palavra Ele nos confronte, julgue e condene e ao mesmo tempo nos conforte, absolva e salve. É um processo de, movido pelo Espírito Santo, obedecer a palavra de Jesus. A verdade que é Jesus Cristo faz uma reforma em nossa vida. Foi essa verdade que Lutero experimentou, foi dessa verdade que ele viveu, foi essa verdade que impulsionou e realizou a reforma luterana. Conceda a Deus que essa verdade alcance e envolva as nossas vidas também hoje. Para concluir, quero incentivá-los a que tirem um tempo na presença de Deus para pensar nas seguintes questões, que eu vou expor agora aqui, mas que você vai encontrar também na descrição do vídeo. Primeira, qual a minha compreensão sobre verdade? Eu a tenho e a busco como algo real ou prefiro que seja uma ilusão conveniente? Segunda questão, se me confesso uma pessoa cristã, Jesus Cristo em pessoa é a verdade para mim? Ou eu coleciono verdades personalizadas e convenientes sobre Jesus? Terceira questão, tenho experimentado liberdade na verdade que vem de Jesus Cristo, na sua graça que me adota como filho de Deus? Ou tenho sido escravo de esquemas que me iludem de que eu sou filho ou filha de Deus por qualquer outra circunstância, característica ou razão que não seja o próprio Jesus Cristo? E quarta questão, tenho vivido o discipulado de Jesus Cristo? Jesus na frente e eu atrás, Jesus guiando e eu obedecendo, Jesus se encontrando comigo e eu me encontrando com Ele, Jesus falando e eu ouvindo, Jesus moldando e eu sendo moldado, ou eu tenho ido na frente e exigido que Jesus venha atrás? Eu guiando e Jesus obedecendo, eu moldando e Ele sendo moldado a mim. Se examine, peça para Jesus Cristo se revelar como verdade e revelar a verdade sobre você. Mas ao final, não esqueça, lembre-se do que Jesus diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos agradecer a Deus pela sua palavra, palavra de vida e de verdade. E sob essa palavra queremos também nos despedir nesse culto e iniciar aí uma nova caminhada nessa semana, na certeza de que essa palavra, que é viva e verdadeira, permanece conosco e também nos acompanha em cada novo dia, em cada momento. Por isso, queremos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês e que possamos servir ao Senhor com alegria na nossa família, na nossa comunidade, no nosso local de trabalho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.